Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui neste domingo, dia 24 de setembro do ano de 2023, entrando oficialmente aí na primavera, agradecendo a Deus por estarmos aqui encarnados na Terra. Estamos passando aí por uma onda de calor no Brasil, em diversas regiões, inclusive aqui na minha cidade, deixando aí um alerta para vocês, principalmente quem tem idosos em casa, animais, crianças que às vezes esquecem da hidratação. É um alerta que diversos médicos que nós convivemos estão passando, os médicos veterinários também estão passando em relação aos animais, principalmente os animais que têm mais resistência à água. Vamos ficar atentos nestes momentos, mais uma vez, de onda, de calor e muito também pela nossa falta de cuidado com a natureza, no qual nós falamos no Evangelho passado. Temos que modificar aí a nossa mentalidade diante do planeta que nós estamos vivendo, com toda certeza. Então vamos entrando aí na nossa conexão com Deus, com Jesus, já no início deste Evangelho, para que eles possam nos auxiliar em mais um trabalho espiritual neste domingo, no qual nós viemos aqui para ouvir o Evangelho, mas também para entrarmos em conexão, para nos desligarmos por alguns momentos das nossas correrias, da nossa rotina, elevarmos o pensamento a Deus, trazendo na mente, no pensamento, uma paisagem que possa nos ligar à energia benéfica do nosso Pai. Ligarmos a Jesus, aos espíritos amigos, os seus mentores, mentoras, vêm durante o Evangelho para aplicar passes, fluidificar a água. Se você tem alguém que esteja doente no lar, coloque uma garrafinha, vai dando aos poucos essa água fluidificada. Quando for tomar alguma medicação, copinhos menores, pode também distribuir para os animais que às vezes estão com alguma questão. Água fluidificada é tratamento medicamentoso que deve ser usado também com cautela. Fluidifique a sua água ou leve para o centro. Com fé, em casa também nós podemos fluidificar, solicitando a Jesus, a espiritualidade superior que possa nos ajudar no momento da fluidificação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus, nosso amado Mestre, nós pedimos a autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar, pedindo a Ele a colaboração, que esteja conosco através da energia, psiquicamente, nos ajudando, nos intuindo para este presente momento do Evangelho no Lar, e que cada pessoa que esteja aqui neste momento ao vivo ou depois gravado possa receber os benefícios fluídicos, energéticos e também do estudo deste Evangelho no Lar. E é com muita gratidão, com muito amor que nós iniciamos, que assim seja. Graças a Deus, este Evangelho no Lar. Conecte-se com os seus mentores. Se você gosta de ouvir de olhos fechados ou não, mas conecte-se, entre em conexão com eles, porque às vezes durante uma fala aqui ou outra pode vir uma intuição. Ouça mais de uma vez também alguns temas para que possamos ir aprendendo. Espiritismo também é repetição, porque através dos conhecimentos repetidos nós elaboramos o aprendizado. Às vezes nós vamos num local, numa casa espírita,
e vamos lá ouvir uma palestra, ou colocamos aqui no YouTube ou em outra rede social e vamos observar um tema repetido. Não tenha medo de temas repetidos, porque o tema repetido é para nos gerar elaboração psicológica cognitiva para o nosso aprendizado. Tanto que Jesus não precisou dizer muita coisa, ele disse poucas coisas. O seu mandato de amor, de evangelho na terra, durou pouco tempo. Se nós formos analisar, Cristo viveu, morreu, deixou o corpo físico muito novo, mas a sua obra é tão grandiosa que diluída poderia dar milhares de livros, e mesmo assim ainda não aprenderíamos tudo. Essa é a qualidade dos espíritos mais superiores, assim como Jesus, o nosso Cristo, o espírito crístico que teve aqui entre nós, outros mensageiros que estão a caminho, às vezes numa frase, em duas ou numa página, é de tamanha concentração o volume daquelas palavras que nós podemos diluir em palestras, em simpósios, em congressos e também durante anos nas nossas vidas. Às vezes nós pegamos um material como o de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, um Fonte Viva, por exemplo. Nós poderíamos estudar mais de uma década e talvez não aprenderíamos as minúcias que tem ali naquele conhecimento. Assim como uma palestra espírita, que cada palestrante vai trazer uma nuance diferente, vai trazer uma perspectiva diferente sobre o tema, e aquilo pode ser que nos ajude. Às vezes ele vai falar até questões parecidas com outros palestrantes, com outros médiuns, mas não duvide, se está chegando um tema repetidamente para vocês, repetidas vezes para vocês, muito provavelmente é ele que você precisa elaborar. Às vezes fica difícil, assim funciona quando nós estamos num processo terapêutico. Às vezes o paciente precisa repetir 10, 20, 30 vezes para elaborar o que ele está dizendo. Ele precisa repetir em voz alta, ele precisa repetir no pensamento, ele precisa ter novas perspectivas, ouvir o outro sobre aquele tema. Às vezes ele vai contar para tantas pessoas. É a nossa necessidade psicológica. A fala, ela nos cura, falar nos cura, mas a fala também pode nos machucar ou machucar o outro. Por isso, cuidado, nós temos que aprender a usar as ferramentas e os benefícios que Deus nos agraciou. Podemos e devemos usar para o bem as ferramentas que Deus nos empresta numa encarnação. A fala, a palavra é uma delas. E como dizíamos no início, esses grandes espíritos não precisaram falar muitas coisas. Tanto que o nosso mestre escolheu falar muitas coisas por parábolas, com histórias às vezes parecendo até histórias infantis, porque naquele momento era o pão necessário que aqueles indivíduos encarnados, alguns podem até ser nós que estávamos ali, necessitávamos de escutar. Outras novas informações viriam novamente com o passar das décadas, dos séculos, dos milênios, e assim continuou. Assim como quando Allan Kardec iniciou as suas pesquisas, a codificação do Espiritismo, a escrita dos primeiros livros, com a coordenação da equipe espiritual, também ali em muitas perguntas dos livros, aliás, do Livro dos Espíritos e de outros, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós utilizamos muito aqui, mesmo assim, algumas questões, os espíritos superiores nos informaram que ainda nós não poderíamos saber, porque nós não tínhamos ainda o cognitivo desenvolvido. Então nós já trouxemos essa reflexão aqui, mas a espiritualidade nos intui mais uma vez. Um recém-nascido ou um bebê de 4, 5 meses não pode ou não deve comer um prato de feijoada, por exemplo, na hora do almoço. Devido à tamanha
quantidade de gordura que tem ali. Muito provavelmente ele vai ter uma indigestão, ele pode ter um quadro agudo de diarreia, porque ele ainda não está com o seu sistema digestório pronto para digerir alimentos mais pesados. Não faria tanto mal a um adulto que já está acostumado com este alimento. E mesmo assim, dependendo do adulto, ele pode ter, dependendo do alimento. Então, assim também é na nossa vida espiritual. Tem momentos que alguns temas nos causam desconforto. Por que será que causa esse desconforto, este ou aquele tema? É um alerta para nós. Determinado tema nos causa angústia, nos causa aflição, nos causa tristeza, nos causa desconforto. Talvez seja o nosso psiquismo nos alertando para lermos mais, ouvirmos mais sobre o tema. Às vezes criamos resistência com aquilo que mais precisamos aprender e executar na nossa vida. A resistência nunca mente, meus queridos e minhas queridas. Resistir a algo pode ser uma grande mensagem para nós, de algo que nós realmente ainda precisamos trabalhar. Quando eu já superei aquilo, eu não preciso resistir, porque simplesmente me passa, e me passando eu não preciso nem olhar, porque não me causará nenhum desconforto, aflição ou angústia. Recordem e levem isso para a vida em todos os campos. Resistência ainda é ligação. Quando não resistimos, é porque nós já estamos libertos. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vai nos dizer: resista ao mal, com você próprio e com os outros. Por quê? Porque eles sabiam que resistir para nós ao mal ainda era necessário, porque somos ainda muitas das vezes espíritos voltados à maldade em algum sentido. Hoje você pode às vezes não cometer atrocidades, crimes, porém às vezes você ainda tem algum ponto que você precisa resistir. Seja na palavra, seja no pensamento, porque lembrando que Jesus falava também: aquele que condenar merecerá juízo, ser condenado. Aquele que falar do seu irmão raca merecerá condenação também. Então, se nós, enquanto encarnados, precisamos resistir ao mal, é porque o mal, ele ainda está vigente em nós de alguma forma. A resistência que ainda nos liga a este sentimento inferior. Aquele simplesmente que passa por essa etapa, que não precisa mais resistir, porque ele pode atravessar, ele pode estar, ele pode reencarnar numa família extremamente maldosa, viciada à maldade, a prejudicar o próximo, que esse espírito não se contaminará. Ele pode reencarnar numa família extremamente melancólica, triste, que ele não se contaminará. Ele não tem mais necessidade de resistir, ele será luz ali naquele lar. Por isso que às vezes, vez por outra, vem missionários na família. Às vezes os espíritos missionários não são nem coletivamente. Às vezes ele é de um grupo familiar que está em desalinho há muitos séculos e que necessita de um espírito que já não precisa resistir, que estará ali com a sua consciência amplificada para ajudar. E muitas das vezes esse espírito será prejudicado e detestado no seio familiar, porque ele causará verdades amargas. Ele vai trazer verdades amargas para aquele grupo. Ele vai despertar algo naquele grupo que trará desconforto psicológico e material. Porque uma pessoa saudável, espiritualmente e psicologicamente, pode causar o desconforto no ambiente. Porque esta pessoa desmascara as nossas inferioridades. E precisamos olhar para nós mesmos
no nosso autocuidado, na nossa autopreservação. Ou vocês acham que Chico Xavier, Jerônimo de Mendonça, Ivone do Amaral, Jesus, nosso grande mestre, foi crucificado por quê? O que Jesus desmascarava naquela sociedade? O que um psiquismo saudável causava ali diante dos líderes religiosos da época, diante dos soldados, diante da comunidade, diante dos doutores da lei? Aquela mente, aquele psiquismo saudável, causava ali um desconforto geral, porque ele colocava o dedo na ferida com muito amor, como Jesus fazia. Imagina se ele não fizesse com amor. Com muita humildade, com muito respeito, acolhendo os pequeninos, amando o próximo, ele foi condenado, ele foi crucificado. Por quê? Porque ele incomodava a sociedade com verdades amargas. Isso porque o nosso mestre, com todo cuidado e respeito, escolheu falar muitas das vezes em parábolas e de modo indireto. E mesmo assim, ele desmascarou psiquismos atordoados, angustiosos que ali estavam. Por que vocês acham que Chico Xavier foi detestado por muitos também? Não era todo mundo que amava, que respeitava Chico. Muitos criticaram, queriam provar que Chico estava mentindo. Pessoas de todas as áreas, de diversos setores sociais. Chico desmascarou algo que a sociedade deveria estar fazendo e não fez, que é olhar para os seus pequeninos, na região que ele morava, nas cidades que ele passava. Quando chegava alguém perto do Chico e falava: ai, Chico, que energia boa que você tem. Gostaria de ficar aqui, de ouvir esses ensinamentos o dia inteiro. E o Chico falava: não, vá acender a sua luz em outro lugar, poste junto, ilumina só uma rua, vamos iluminar várias ruas, várias cidades. Olha que sabedoria do Chico. Sabe o que o Chico estava dizendo ali? Meu irmão, uma luz intensa 24 horas por dia vai te cegar. Você não vai aguentar, vem aqui, busque uma informação, vem aqui com o seu baldinho, enche ele de luz e leva lá para o seu centro. Vai digerir lá e depois você volta no próximo ano. Chico era caridoso até nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Porque Chico sabia que uma intensidade de luz era muito forte. Às vezes, esses benfeitores espirituais muito iluminados precisam de auxiliares, de pessoas, às vezes, para os ajudar. E muitos não conseguem ficar perto desses benfeitores longos anos. Imaginemos Chico com uma vivência de mais de 80 anos. Ah, Chico teve tantas cozinheiras, né? Será que o Chico era uma pessoa ruim? Não, meus irmãos. Às vezes a intensidade de luz, de reflexão, se não for um psiquismo que acompanha a intensidade dessas reflexões e desses trabalhos, está aí a prova de diversos casos que a gente tem hoje na internet, nos livros, de irmãos que conviveram com Chico e falaram: gente, às vezes nós com 30, 40 anos não acompanhávamos o ritmo do Chico com 70. Chico sentava para psicografar, às vezes 6, 7 da noite, ia até 3, 4 da manhã, parava um pouquinho, tomava uma xícara de chá, um de café e continuava. Às vezes no outro dia, era domingo, acordava cedo para ir trabalhar, com os irmãos com carência afetiva, emocional e também material. Ele desmascarava às vezes o que um jovem de 30, de 40 anos, de 25, não estava conseguindo fazer, ele já um senhor de 70, fazendo. No primeiro momento, nós podemos pensar que isso é ruim, mas não é, porque nos sacode. Só que dependendo do nível evolutivo e de vontade, tá, meus irmãos e minhas irmãs? Porque tem coisas que nós falamos assim: ah, nessa encarnação eu não vou conseguir resolver. Cada um sabe do seu psiquismo, do seu espírito. Não estamos aqui julgando ninguém.
Tem pessoas que não vão dar conta de certas situações em algumas reencarnações. E eu acho, particularmente, uma opinião pessoal minha, William, que às vezes é melhor você assumir que não vai conseguir e ir para outro setor e melhorar. Só que não deixe de estudar esse setor que você está abandonando. Porque, retornando ao início das nossas reflexões, repetição gera a elaboração. Repetição em todos os sentidos, tanto física, tanto psicológica, tanto espiritual. Você não vai refinar, cortar uma cebola se você não cortar mais de 10, de 20, de 30 vezes. Uma cozinheira ou um cozinheiro que corta a cebola há 10 anos não vai cortar igual você que está cortando a cebola pela primeira vez. Isso é lógico, isso é cognitivo. Mas isso é para nos mostrar que no espiritual também é assim. No espiritual, precisamos da repetição e da elaboração. Porque nós, como espíritas, não sabemos que o espiritual, que o material imita o espiritual. Imitações. Quem acompanhou aqui a série do André Luiz vai perceber um André Luiz medroso, triste, acabrunhado nos primeiros livros e mais forte, mais solto nos últimos livros. Havia se passado 50 anos dele no plano espiritual, depois do último livro. A experiência que vai gerando a precisão. Então esses mentores, vamos dar o exemplo de mais um que eu sempre falo aqui, do Jerônimo de Mendonça, com todas as suas deficiências físicas, com as suas dores, com as suas limitações, numa época que não tinha facilidade, foi lá, se tornou palestrante, fundou creche, evangelizou muitas pessoas, conseguiu cestas básicas, enfim, foi um fenômeno espírita. O que aconteceu? Desmascarou muitas pessoas, muitos políticos da época que nem uma creche estava preocupada em abrir na cidade. Jerônimo foi lá sem receber 1 centavo do governo, juntou forças e ele vai desmascarando, essas pessoas vão desmascarando buracos que nós temos na sociedade e que nós precisamos de olhar enquanto espíritos. Às vezes é um setor da vida que a gente não quer olhar, é uma comunidade que a gente faz vista grossa, são irmãos que a gente acha que são invisíveis, e aí vem esses missionários e falam lá, ué, mas por que você passou por aqui e não olhou para esses irmãos? Para essas irmãs, para esses filhos de Deus? E é assim que nós estamos nessa introdução deste evangelho, né, muito grande, para falarmos hoje um pouquinho da melancolia, tema que eu sorteei aqui antes do início, no evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitas das vezes essas reflexões nos dão tristeza, nos dão melancolia, abaixam o nosso padrão vibratório, mas são necessárias, são importantes para nós enquanto espíritas. Quem está aqui acompanhando o Evangelho comigo há mais de 1 ano e meio, graças a Deus, fizemos aí 5 anos de canal, tem muitos que estão aqui desde o início, então nós já somos entendedores dessas palavras. Se você está chegando aqui agora, não desanime, nós temos outros evangelhos aí também, mas não desanime. O Espiritismo é um ensinamento consolador, ele nos tira dos abismos. Nós estamos falando em mês de setembro, prevenção à vida, cuidado com a saúde mental, e nós estamos falando aqui muitas das vezes de causas que vai nos levando à melancolia, porque nós fixamos às vezes em situações que nós ainda não estamos prontos para enfrentar, e isso vai abaixar a nossa energia, sim. Isso às vezes vai nos deixar tristes, sim, porque nós temos pontos fortes e pontos fracos, ou quase soltando. Já que estamos falando do Chico aí, do Jerônimo, né? O Chico falava muito para Jerônimo de Mendonça, quando ia visitar Chico, falava: Chico, o médico falou que eu vou morrer, eu não passo desta semana. O fio do meu coração está quase arrebentando. E aí Chico falava com ele: meu filho, mas resta saber se o seu fio é de aço
ou de barbante. Porque se for de aço, fica tranquilo, só vai arrebentar quando Deus quiser. Você está trabalhando, Jerônimo? Você está fazendo bem? E aí eles brincavam, riam. Tem setores das nossas vidas que nós estamos precisando amarrar com fio de barbante, para segurar pelo menos. Outros nós já temos fios de aço. Mas muitas das vezes nós vamos maximizando aquilo que nós estamos com um barbante fraco, com uma autopiedade, com uma necessidade às vezes de reclamarmos. Reclamação é o que, pessoal? Elaborar. Quando a gente reclama, a gente está clamando duas vezes aquilo. Então o que nós falamos aqui? Quando a gente reclama de algo, nós estamos precisando elaborar algo. Então vamos analisar qual a necessidade do nosso psiquismo de elaborar aquela reclamação. Se estamos reclamando, ainda não o quê? Aprendemos com aquela situação. Porque quando a gente aprende, a gente não precisa clamar duas vezes por aquilo. A gente só ultrapassa. Vamos voltar à reflexão do início, né? Quando a gente não precisa resistir, nós já vencemos. Nós já superamos aquela situação. Reclamar é revivenciar uma situação. Aconteceu uma situação, eu elaboro e eu ainda reclamo. Então eu vivencio ela 3 vezes. Não bastasse algo ruim que nos aconteceu, nós precisamos vivenciar ela ainda mais 3, 4 vezes. Às vezes temos pessoas que vivenciam essa questão por anos. Porque às vezes o fruto da reclamação já até acabou. Já virou até pó. Porém, a pessoa ainda está fixada. E na verdade, essas reclamações, essas resistências, nos gera muitas vezes a melancolia, o desânimo da vida. Não estamos na Terra a passeio, estamos na Terra para uma experiência. E experiência tem momentos ruins e bons. Nós já havíamos falado isso aqui muitas das vezes. E vocês sabem, mas se repetimos é porque precisamos elaborar. Eu e vocês. Assim como há as estações, há os dias diferentes, há também os períodos maior ou menor de sofrimento, maior ou menor de alegria, de vitórias, de lutas, enfim. Como diz o poeta, né? Dias de lutas, mas também dias de glória. Tudo isso vai nos formando o ser que nós viemos aqui para aprender. Mas, às vezes, uma leve melancolia nos abraça e nos coloca em situações de desânimo. Então, o melancólico, ele escorrega mais facilmente para o setor da reclamação, da autopiedade e da autodestruição. E pode, muitas das vezes, acelerar o seu desencarne, que também é um suicídio indireto. Ele pode sair do corpo físico e deixar a Terra antes do momento propício. Sim, o psiquismo e a mente são ferramentas fortes. Humberto de Campos vai nos relatar isso num belíssimo caso, do livro Contos e Pontos, de um senhor que era espírita e que escorregava para a melancolia, vez por outra, implorando a espiritualidade para o levar. Até que um dia ele foi. Mas chega no plano espiritual muito arrependido, porque ele não fez a digestão de muitas questões que ele tinha para resolver aqui no plano físico. Eu reitero, pessoal, às vezes elaborar é mais fácil aqui no plano físico. Por isso que temos a reencarnação. Porque aqui o nosso psiquismo é reduzido em alguns pontos e podemos focar em elaborações com o tempo. Lá no plano espiritual pode vir tudo de uma vez. E às vezes clamamos para uma reencarnação. Eu preciso estudar sobre a humildade. Espiritualidade superior, me dê uma oportunidade de reencarnar. Eu quero trabalhar só a humildade agora. Eu vou descer para a Terra para trabalhar só a humildade. E aqui no plano espiritual eu não estou conseguindo focar, então vamos reencarnar. Aí chega aqui, vem as provas da humildade.
vêm os testes. E aí nós reclamamos de início porque nós precisamos reelaborar até nós ultrapassarmos e vencermos. E assim nós vamos. Reelabora. Às vezes nós vamos dar asa assim à melancolia, pode durar algum tempo, mas nunca alimentarmos ela demais. Porque a melancolia é um bichinho preguiçoso. Gosta de sombra, água fresca, vai se enroscando, vai pedindo mais alimento psíquico, cada vez mais alimento, 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 e vai ficando um monstro, às vezes, incontrolável. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, a melancolia, contextualizando aí nosso Evangelho de hoje. Sabeis, às vezes, que uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota. Está preso ao corpo que lhe serve de prisão temporária, e em vãos esforços você vai para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-os a lassidão ao abatimento, espécie de apatia, e vos julgais infelizes. E aí os Espíritos trazem a explicação. Crede-me, meus irmãos e minhas irmãs, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Foi o que nós falamos. Às vezes você vem missionário da sua família. Às vezes não é uma grande missão, aliás, é muito grande, né, pessoal? Ser missionário da família, nós sabemos aí que muitas famílias têm problemas, é uma grande missão também. Se no curso desse degredo, olha o que os Espíritos colocam aqui, degredo, né? O que muitos nós estamos aqui, degredados de outros planetas mais evoluídos, por alguma questão que nós vamos saber a hora que chegar no plano espiritual. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vos desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorai, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível das aflições da terra. François de Geneve, em Bordeaux. Que linda essa passagem, né, meus irmãos? Quem resiste com confiança, quem elabora. Evolução é isso, é crescimento, elaboração, construções mais sólidas. Desejo a todos que não precisamos mais resistir, somente atravessar. As provas e as expiações virão. Quando não resistimos, é porque já ultrapassamos. Grande aprendizado aí dos nossos amigos espirituais, que serviu até para mim também. Agradecemos aqui a equipe espiritual que nos deu a intuição hoje, com muito carinho, com muito amor. Vamos entrando nas vibrações finais, entrando em conexão com Deus, o nosso Pai, com Jesus para o nosso passe final, trazendo hoje mais uma vez, entrando em conexão com as energias da natureza. Vamos até o campo, buscar a energia das flores, das árvores, dos matos, dos animais, sentando no chão mesmo, colocando o pé na grama, na terra, estendendo as mãos para cima e numa súplica de gratidão e de amor, renovando esse contato nosso espiritual. Se você puder fazer isso também com o seu corpo físico, faça. Esses momentos também que estamos angustiados, melancólicos, vamos orar, entrar em conexão na natureza faz tão bem. Hoje mesmo eu tive no sítio, faz tão bem entrar em contato com as árvores, com a terra.
com a caridade ao próximo também, que nos ajuda tanto em momentos melancólicos, estendendo as mãos e observando que luzes cintilam em volta de nós, espíritos amigos, trabalhadores da natureza, benfeitores queridos, nos consagra com o passe. Iniciamos então em nome de Jesus, com movimentos rítmicos sobre a nossa cabeça, descendo até os nossos pés. Vamos à limpeza dos nossos fluidos mais pesados. Em movimentos rítmicos, no nosso rosto, descendo na região respiratória do corpo, digestória, e fixando esses bailarinos espirituais, nos ajudam em cada momento, em cada órgão, em cada gota de sangue, em cada célula do nosso organismo, cada glóbulo. Se você tem alguma necessidade física ou espiritual, mentalize este órgão que está precisando, necessitando do direcionamento dessas boas energias que vêm oriundas da natureza. Troque energia, substitua suas energias com essa limpeza que os mentores queridos nos promovem neste dia. Sentindo como se nós estivéssemos sendo limpos por águas bem cristalina e leve, frescas. Elas entram no nosso poro e vai levando todos os miasmas deletérios, desde o topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. Em movimentos circulatórios, resplandecentes, os mentores param sobre o nosso cérebro, nos enviando as boas vibrações e as intuições necessárias. Busque a sua intuição para essa semana. Enquanto eu faço a prece final, você agradece, busque essa intuição e recolhe mais um pouco dos benefícios deste campo. Jesus, sou muito grato, eu e essa equipe, encarnada e desencarnada, e dos irmãos que aqui ouvem este Evangelho, por este trabalho que ocorreu aqui hoje. Trabalho de magnetização, de vibração da saúde com a equipe dos nossos benfeitores queridos. E queremos agradecer de forma direta ou indireta a cada espírito que veio aqui para nos intuir, para nos consagrar com os benefícios da prece, do amor e do Evangelho. Pedimos por todos que ouvirão este Evangelho depois e também os que estão aqui ouvindo. Se tem alguém com alguma necessidade grave, precisando do seu auxílio, Mestre, interceda por cada um. Interceda pelo nosso planeta, pelos nossos dirigentes políticos, pelos que têm comando na sociedade, pedimos por eles e também por todos nós que aqui estamos. Querido Mestre Jesus, com muito carinho, com muito amor, pedimos as bênçãos na semana e neste momento pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no lar, que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando, irmãos e irmãs, lentamente, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos ajudou nesse passe tão legal, bacana, com muita energia. Vamos beber a nossa água fluidificada. Bebendo aqui a minha também. Vai mexendo as extremidades do corpo. Enquanto eu mando um abraço aí para vocês, pessoal que está sempre aqui com a gente. Gratidão, pessoal. Que Deus possa vos iluminar imensamente. Um abraço para a nossa querida Joana Dark de Jesus, um grande abraço, Deus te abençoe. Natalícia Fonseca de Moraes, um grande abraço. Miriam Nova, um grande abraço. Conceição Costa, da cidade do Porto de Portugal, um grande abraço. De Maringá, um grande abraço. Sol, um grande abraço. Tem algumas pessoas também que não estão colocando o nome, pessoal. Lembre de trazer o nome e sobrenome. Luciene Francisca, de Choupana, em Goiás. Marinês da Silva Pereira, de Pernambuco, em Brejão. Leonardo Smith, família, um grande abraço, que Deus abençoe. Luciene Francisca, Valquíria Almeida, de Ribeirão Grande, em São Paulo. Cátia Paz, um grande abraço. Beth Gomes, também sempre aqui com a gente, Deus abençoe. Dal Clérdio, eu acho que é isso mesmo, um grande abraço. Fatinha Viana, também sempre aqui nos ajudando. Viviane de Fátima Arruda, Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba.
Marlisete, um grande abraço, que Jesus fortaleça também. Amanda Valéria, um grande abraço. Renata Maria, um grande abraço. De Recife, Maria Conceição. Vanessa Gutierrez, um grande abraço. Um grande abraço, Seraps, o @ Casa de Fazenda, um grande abraço, acho que é assim que se pronuncia mesmo, sempre aqui com a gente também. Um grande abraço de Recife, no Pernambuco, a Eliane Bate, está de férias. Um grande abraço, Lara Brito, um grande abraço, amiga do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Luiz Fernando, um grande abraço. Bartolomeu Pereira, de São José de Ribamar, no Maranhão, um grande abraço. Viviane Antunes, Rosa Maria, Tatiana Martins, um grande abraço. De Fortaleza, no Ceará, Edilaine, um grande abraço. É isso mesmo, Edilaine, tá certinho. Grande abraço, pessoal. Alberto Lima, de Jundiaí, em São Paulo. Adamantina também. Sueli Silva, São Paulo. De Zurique, na Suíça, a Rose Maiara Leal, um grande abraço. Vanessa Comino, um grande abraço. De Santos, em São Paulo, a Vera Martins. Sônia Cardoso, um grande abraço. De Uberlândia, em Minas Gerais, Elvina Coelho. Gracinha Milar. Zuleide Russo, também sempre aqui. Branca de São Paulo, um grande abraço. Um grande abraço. Rose Maria Lea, acho que é isso. Grande abraço. Pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem até aqui. Deixa aí o nome e a cidade de vocês. Se a gente manda, quem a gente não conseguiu mandar aqui, mandamos para o próximo, terminando aí esse evangelho ao som aí das cigarras, né, que estão chegando aí no nosso setembro, primavera. Um grande abraço para vocês. Que Deus os abençoe. Nos ajude aí curtindo, compartilhando. Envia nos grupos espíritas, que ajuda o evangelho a atingir mais pessoas. Grande abraço, uma excelente semana para vocês e muito cuidado, pessoal, as regiões aí que estão com calor acima da média. Fiquem com Deus.